Associação dos Juízes Federais anuncia uma greve dia 15 contra o fim do auxílio moradia. Minha gente, o que é que está acontecendo? Eu nunca sacralizei o judiciário, não são santos, mas também não vou demonizá-los. O que é um juiz? O juiz é um sujeito que leu algumas apostilas, fez um concurso e se transformou um agente público a cumprir as leis, fazer funcionar o esquema de direito no país. Eles não são diferentes do vereador, não são diferentes do guarda penitenciário, do gari. Eles têm a mesma base genética, a mesma base cultural de todos os brasileiros. Mas o Congresso Nacional, na Constituição, deu inclusive a possibilidade de autoadministração para esses poderes, entre comilhas. É poder demais. Agora eles partem de um princípio, pelo menos alguns deles, de hermenêutica livre. O que é hermenêutica livre? Eles podem interpretar a lei ao seu gosto. Se a lei disser que é branco, eles podem dizer que é azul, amarelo, cor-de-rosa, lilás ou preto. Eles não querem obedecer o texto mais, é a livre interpretação. Condenação não precisa mais de prova material. Basta uma multidão de indícios e o livre convencimento de sua excelência. O convencimento estará sempre mediado pela visão filosófica, programática, pela tendência política. Por isso que existe a lei, para evitar que a visão pessoal da autoridade, do agente público, se sobreponha ao interesse da maioria do país. A greve dos juízes é uma operação corporativa. E o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. É um sindicato de juízes. A lei não permite o raio do auxílio moradia. Eles dizem que o salário está defasado há muito tempo. Reivindicar um aumento salarial é legítimo. Tem que ser transformado numa iniciativa do poder, que tem liberdade administrativa, mas vem para o Congresso Nacional, ou para a Assembleia Legislativa, quando é o caso dos estados, e vai para a sanção do Presidente da República, que pagará, se couber dentro do orçamento. Existe a lei de responsabilidade fiscal e tudo isso. No Brasil hoje, com o silêncio do Ministério Público e dos juízes, a inação, a acomodação, cortaram até o salário mínimo, diminuíram o salário mínimo dos aposentados. E agora eles acham que esse 4.300 do auxílio moradia, ao arrepio dos princípios constitucionais, é merecido por eles porque eles assim decidiram. Não pode ser assim. Esta greve desmoraliza as instituições. Só faltava agora, de repente, o Temer decretar uma intervenção federal. O Exército toma conta do Judiciário Federal, como fez no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, para mim, a intervenção foi muito mais uma iniciativa das Forças Armadas para evitar o caos, uma greve da Polícia Civil e Militar, que está pesadamente envolvida em tudo, conforme as acusações que surgem já na mídia e das quais a gente tem conhecimento. Houve uma mobilização grevista aí no Espírito Santo, outra no Rio Grande do Norte, e no Rio de Janeiro seria muito perigoso isso. Então, o que eu tenho a dizer é que o Judiciário está arranhando a instituição. Esse sindicato de juízes é igual ao sindicato de agente penitenciário, de polícia. Estão numa visão corporativa se sobrepondo aos interesses nacionais no momento. Isso decididamente não pode ocorrer. Eu acho que, na forma do manifesto do primeiro partido operário que surgiu no Brasil em 1890, que os juízes, a exemplo do que existe em alguns países do mundo, alguns estados americanos, deviam ser cargo eletivo. Eles têm muito poder, o poder de decisão. Então eles tinham que submeter um poder maior. A crítica da imprensa absolutamente livre e aberta e as eleições. Eles tinham que ter mandato temporário, porque senão eles realmente se julgam o principal poder da República e querem mandar no país. Acusações que se transformam em sentenças com uma multidão de indícios sem prova material alguma. Não é possível condenar sem lei, sem prova material. Isso tudo está virando um absurdo. A mídia querendo derrubar um regime, uma proposta de governo que estava eivada de corrupção, mas que tinha um veso solidário, apoiou isso tudo.
mas o prejuízo final vai ser para as pessoas mais pobres, que não têm advogados, que não têm força política, que não têm acesso a órgãos de comunicação. Muito ruim a greve dos juízes. Ruim para eles, ruim para o Brasil, ruim para as instituições. Mas fica aqui a minha ideia para vocês pensarem. Eleição de juiz, mandato temporário, grande fiscalização da opinião pública através de uma imprensa absolutamente livre, que pela sua multiplicidade, se a multiplicidade existir, se ela não estiver concentrada como está no Brasil hoje, é o único poder incorruptível. Senhores juízes, não sou eu que, nessa altura da minha vida, da idade e da experiência que eu tenho, que vou satanizá-los. Mas esta greve é uma bobagem monumental. Mas vocês não são deuses. Diz a sabedoria popular que os juízes de primeira instância acham que são deuses. Já os de segunda instância, terceira instância, têm certeza que são. Não é certo isso.